E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 22 a 26. Tempo de cogitar das coisas de Deus. O texto em apreço é citado por três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dada a importância do ensino que Jesus queria ministrar aqui. O episódio se deu logo após Jesus predizer a sua morte e ressurreição. Naquele momento, Pedro foi repreendido por tentar dissuadir Jesus do propósito para o qual tinha vindo ao mundo. As palavras de Jesus a Pedro ecoam ainda hoje em nossos ouvidos: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. A reação de Pedro vinha de outra fonte, não de Deus. Cogitar significa refletir, pensar a respeito, imaginar, meditar, devagar, até compreender. Precisamos olhar para o texto que estamos examinando na perspectiva dessas palavras de Jesus a Pedro. Só assim entenderemos a ideia central apresentada aqui, que é a percepção dos propósitos de Deus para as situações. Nesses dias, o Espírito de Deus tem ministrado fortemente ao nosso coração sobre a compreensão sobrenatural que devemos buscar para os desígnios de Deus nas situações que enfrentamos. Há momentos que tudo nos parece tão injusto, tão incompreensível, que humanamente ficamos sem ação. A única explicação plausível é que, infelizmente, ainda não cogitamos ou não conseguimos cogitar das coisas de Deus. Confesso que não é fácil falar sobre provações e aflições em um tempo em que os pregadores, assim como Pedro e a maioria esmagadora, não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. As pessoas procuram meios para fugir do sofrimento e resolver a qualquer custo seus problemas. Esse contexto, no entanto, me ensina que há um único meio de encararmos a vida e as dificuldades que nos acometem. É cogitar, refletir, meditar, pensar das coisas de Deus. Os pensamentos e caminhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. A terra é a arena da nossa santificação, é lugar de lutas, de crescimento e de amadurecimento. Não é um parque de diversões ou uma colônia de férias. Ninguém escapa das dores do crescimento, nem física, nem emocionalmente. Meditemos sobre isso. Não dá para seguir Jesus e seguir os padrões do mundo. O erro de Pedro lá atrás foi pensar como homem, desejando escapar do sofrimento e da morte. Na verdade, é isso que todos nós fazemos ante a perspectiva da dor ou da perda. Ele não cogitou dos pensamentos de Deus quanto ao que estava para acontecer. Pedro teve fé suficiente para confessar que Jesus era o Filho de Deus vivo, mas não crê que era plano de Deus que Jesus sofresse e morresse. Para aceitar a cruz, precisamos negar a nós mesmos. A cruz representa o sofrimento temporário para que alcancemos a glória da ressurreição. Seguir a Cristo, ao Cristo vivo, significa também aceitar a cruz que nos é imputada. Essa cruz tem várias faces. Ela vem na forma de uma enfermidade grave que nos chega de súbito, na rebeldia de um filho, no vício de outro, na incredulidade ou indiferença de um cônjuge, através dos quais exercitamos graça e misericórdia, e tantas outras situações. Vem através das perseguições e ações demoníacas, diretas ou indiretas. O fato é que devemos clamar ao Senhor, que mande mais graça sobre nós, para que sejamos fortalecidos ao carregar cada um a nossa cruz e o sigamos sem desistir. Perseverar é preciso. Aquilo que o mundo considera ganho
é perda para Jesus e vice-versa. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? O reino de Deus e a sua justiça precisam estar sempre em primeiro lugar. Nada pode ter prioridade na vida do cristão. E esse treinamento não é fácil. Nada pode ter prioridade a não ser o próprio Cristo. Muitos têm se empenhado em amealhar para esta vida, quando na verdade são pobres para com Deus. São míopes espirituais que enxergam só o que está perto. Até quando desfrutaremos daquilo pelo qual nos empenhamos tanto nesta vida? Nenhuma riqueza deste mundo compensa a perda da nossa alma, que possamos voltar para Deus, como ele mesmo apela em Jeremias 4:1. Se voltares, ó Israel, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.